Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. A gente continua falando sobre limites e hoje a gente fala sobre limites no infinito. Essa já é a nossa aula de número 9. Para que vocês tenham acesso a todas as nossas aulas, eu recomendo que vocês vejam, que vocês acessem a nossa playlist de Cálculo 1, ok? Bom, para falar de limites no infinito, eu acho importante a gente primeiro trabalhar um pouco com a noção de infinito. Então, o que é infinito? Uma primeira ideia que a gente tem intuitiva é que infinito é algo arbitrariamente grande, ou seja, é algo que não tem fim, infinito, aquilo que não tem fim. Bom, mas infinito na matemática, será que o significado é o mesmo? Bom, para a gente entender, né, o conceito de infinito, a gente vai partir de um exercício. Então, esse exercício aqui pede para a gente calcular esse limite, né? O limite da função 1 dividido por x, quando x tende a zero, pela direita. Bom, existem alguns jeitos para resolver esse problema. O jeito que a gente vai escolher vai ser o de desenhar o gráfico da função e aí a gente vai analisar o que acontece com essa função. Então, eu vou dar o nome aqui, vou chamar a função 1 sobre x de f de x. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei alguns valores para x, né? Eu peguei x igual a 1, então para x igual a 1 a função vale 1. Aí eu marquei esse ponto aqui. Depois eu peguei um valor mais próximo de zero, 0,5, e vi quanto que a função valia nesse ponto. Vi que ela valia 2, vim aqui e marquei mais esse ponto aqui. Então eu saí do 1, cheguei no 0,5 e fui me aproximando de zero. Agora eu estou em 0,25. Em 0,25 eu vi que a minha função valia 4, então eu vim aqui e pintei esse pontinho aqui. De 0,25 eu fui para 0,1 e vi que em 0,1 a minha função valia 10. Então eu vim aqui e marquei mais um pontinho. Aqui já dá para a gente ter uma ideia que o gráfico é mais ou menos assim, tá certo? Se a gente for ligando os pontos. Mas olha que interessante, quando eu peguei o ponto 0,01, a minha função ela ficou valendo 100. Ou seja, f em função de 0,01 é igual a 100. Para eu marcar esse ponto aqui, não deu nem para eu marcar onde eu tinha desenhado. Eu teria que subir muito aqui, né? Então eu teria que ir tracejando aqui, continuando, ia subindo, subindo, subindo. E provavelmente eu ia parar lá em cima. Vamos supor que aqui eu chegasse, mais ou menos aqui ao 100. Então o que a gente percebe é que a nossa função ela deu um salto, né? Ela fez uma explosão. Então ela ficou com uma cara parecida com essa e foi subindo de forma bem intensa, né? Então algo estranho aqui já está acontecendo, né? Porque veja, a função estava crescendo tranquilamente, 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 do nada ela explode. A gente vai analisar isso um pouco melhor calculando mais alguns valores. Então descendo aqui, ó, a gente vai calcular para esse x aqui, tem alguns zeros, né? A gente aumentou o número de zeros, ou seja, a gente se aproximou mais ainda de zero. E o que eu percebi? Eu percebi que a minha função ela cresceu mais ainda, que ela foi para 10 milhões. Depois eu fui calcular o meu x2, eu aumentei mais um pouco o número de zeros aqui e vi que a minha função não para de crescer, ela foi para 10 bilhões. Agora, eu tenho total liberdade para colocar o número de zeros que eu quiser aqui, tá certo? Antes de chegar no zero. Então, só de zeros, esses zeros aqui, eu poderia ter 1 bilhão de zeros, por exemplo. Então, esses pontinhos aqui embaixo representam justamente isso, que eu posso colocar o número de zeros que eu quiser. Eu posso me aproximar de zero tanto quanto eu queira. E do mesmo modo, a partir do momento que eu coloco muito zero desse lado aqui, eu percebo que vai surgir muito zero aqui. Eu posso concluir o quê? Que quando eu pego o meu x e vou me aproximando cada vez mais de zero, o que acontece com a minha função? A minha função, né, em função de x, ela se aproxima cada vez mais do infinito. Mas a gente não vai escrever infinito por extenso. A gente vai usar o símbolo do infinito. E como está tendendo para infinito positivo, eu vou colocar o mais aqui na frente, mais infinito. Por que eu represento assim? Porque a função ela não assume um único valor. Eu sempre vou conseguir fazer com que a função cresça, porque é sempre possível acrescentar mais um zero aqui. Ah, mas a função já está enorme, mas eu posso colocar mais um zero aqui. A função já está grande, mas eu posso colocar. Eu sempre vou poder colocar, então a função sempre vai poder crescer mais. A função não atinge um valor limite, ela cresce indefinidamente, ela cresce arbitrariamente, tá certo? Então o que eu escrevi aqui? Eu escrevi, portanto, que o limite com x tendendo a zero mais, né, zero pela direita, é igual a mais infinito. Que é bem intuitivo, né? Se a gente for pegar o gráfico que a gente esboçou agora há pouco, a gente vê que de fato a minha função ela vai crescer aqui indefinidamente, ela vai mesmo para um valor muito grande, ela vai para o mais infinito. Então a gente conclui uma coisa, né? A gente conclui que o mais infinito ele expressa
uma ideia, expressa a ideia de um número que é positivo e é um número arbitrariamente grande. Positivo está na cara, né, que o positivo aqui, e a parte do arbitrariamente grande está representado pelo símbolo do infinito. Agora, uma observação importante que eu quero fazer para vocês é a seguinte. A gente analisou a função, desenhou esse gráfico bonitinho aqui para vocês, calculou todos os pontos, mas também tem a outra parte dessa função, né, que é esse gráfico aqui que eu não calculei. Mas o raciocínio é totalmente análogo, tá certo? A diferença é que aqui vai ser menos 1. Então aqui eu tinha 1, tinha 0,5, aí você pega aqui menos 1, menos 0,5. O importante é saber que o gráfico tem essa cara aqui. E o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, que quando eu me aproximo de zero pela esquerda, o que acontece com a minha função? Ela cresce indefinidamente para baixo, né? Ela cresce para valores negativos. Então o que eu digo? Eu digo que o limite da minha função, quando eu me aproximo pela esquerda, ela vai para menos infinito. Analogamente ao que a gente fez aqui, né? Quando eu me aproximava pela direita, eu via que a minha função ela ia para cima indefinidamente. Então eu falava que ela ficava positiva com valor grandão. Agora eu falo que ela fica negativa com valor grandão, ok? Então, enquanto o mais infinito expressa a ideia de um número positivo que é muito grande, o menos infinito ele vai expressar o quê? Vai expressar a ideia de um número que é arbitrariamente grande, só que ele é negativo, tá bom? Vamos explorar um pouco melhor essa ideia, fazendo com que o x dessa vez tenda a mais infinito e a menos infinito. Então vamos pensar nesse primeiro limite aqui. Eu tenho o limite da função x menos 4 e o x ele vai para mais infinito. Então o que eu posso pensar? Eu posso pensar que sim, o x é um valor arbitrariamente grande, ele é mais infinito. Se eu subtrair menos 4 de um valor que é muito grande, eu vou continuar tendo um valor grande. Pensa em 1 bilhão menos 4. Pensa em 1 trilhão menos 4. Pensa em 1 trilhão vezes 1 trilhão menos 4. Vai dar um valor ainda muito grande. Então eu digo que isso continua dando mais infinito. Fazendo um esboço aqui do gráfico, só um rascunho, o gráfico seria mais ou menos isso daqui. Então veja que quando o x ele fica grandão, a função também vai crescendo arbitrariamente, ela vai de fato para mais infinito. Então vamos calcular mais esse limite aqui. Então eu tenho x que vai para menos infinito. Então o x está tendendo para menos infinito. E a esse valor que é arbitrariamente grande, só que negativo, eu estou somando 2. Eu continuo tendo um valor arbitrariamente grande e negativo, tá certo? Por que isso acontece? É só você pensar, imagina que você deva 3 trilhões. 3 trilhões é um valor arbitrariamente grande e negativo, né? A gente atribui o menos para quando a gente deve. Se você paga R$2, você continua devendo um valor arbitrariamente grande e negativo, beleza? Muito bem, vamos continuar aqui, ver o que a gente trouxe mais aí para vocês. Vamos calcular esse limite aqui. Eu tenho x que vai para mais infinito, tem essa função x² mais x menos 4. Então vamos analisar, eu tenho um valor x vai para mais infinito. Se eu pego um valor que é arbitrariamente grande e multiplico por ele mesmo, que é a mesma coisa do que elevar ao quadrado, eu vou ter um número que continua sendo arbitrariamente grande. Eu pego um número grandão, multiplico por ele mesmo, continuo tendo um número grandão. Se eu pego esse número grandão e somo, né, com outro número que é grandão, que também vai para mais infinito, eu continuo tendo um valor grandão. E se eu subtraio 4, claro que esse 4 não vai fazer a menor diferença para a gente. Então, o limite dessa função é mais infinito. Por quê? Porque mais infinito menos 4 continua dando mais infinito. Galera, eu não desenhei aqui, eu vou desenhar esse gráfico aqui de cima rapidinho para vocês verem, né, porque vai para o menos infinito de forma gráfica. Então, o esboço do gráfico seria algo parecido com isso daqui. O que eu fiz? Eu peguei o x muito grande, só que negativo, ou seja, eu fui pegar o x lá no menos infinito. Veja que a minha função lá no menos infinito, ela é muito grande, só que ela é negativa. Portanto, eu digo que ela é menos infinito, conforme a gente escreveu aqui. Bom, e o gráfico dessa função aqui é algo parecido com isso daqui. Então, o que eu noto? Que quando o x ele vai crescendo arbitrariamente até o mais infinito, a minha função também vai crescendo arbitrariamente até o mais infinito. Portanto, isso aqui está certinho, ok? Vamos ver mais esse limite aqui. Eu tenho x tendendo a menos infinito e eu quero saber o que acontece com a função x². Bom, eu poderia desenhar o gráfico, porque esse é um gráfico famoso, é um gráfico simples, né? É esse gráfico aqui. Aqui eu estou com eixo y, aqui com x. Quando o meu x for arbitrariamente grande, só que negativo, a minha função vai ser arbitrariamente grande, só que positiva.
portanto eu sei que isso daqui vai dar mais infinito. Mas eu poderia fazer de forma algébrica. Então eu tenho menos infinito, é um valor arbitrariamente grande, eu vou multiplicar ele por ele mesmo, eu vou ter um valor muito grande, só que eu vou ter menos com menos, e menos com menos dá mais, portanto vai ser um número arbitrariamente grande, só que vai ser positivo. Bom, vamos ver mais esse exemplo aqui. Eu quero saber o limite de 1 sobre x² com x tendendo a mais infinito. Bom, o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, eu vou dividir 1 por um número muito grande. Eu posso pensar em bilhão, eu posso pensar em trilhão, eu posso pensar em quadrilhão. Então eu posso pensar em muitos valores grandões aqui. Então imagine que eu pego 1 e divida por um cara muito grande. Eu vou obter um 0,0, um monte de zero aqui, tá certo? Até começar a dar um número aqui diferente de zero, sei lá, o número 0,19. Então, é um valor que se aproxima muito de zero. Quanto maior for o número que eu colocar aqui, menor vai ser esse valor. Como eu estou colocando aqui um número muito grande, que é um número que eu vou representar como sendo mais infinito, aqui com certeza vai dar um número muito pequeno, um número y, que vai se aproximar de zero. Então, eu posso dizer que esse limite aqui vai dar zero. Bom, e o gráfico dessa função aqui eu representei aqui do lado, né? Então tem essa parte para x negativo e tem essa parte para x positivo. Como o x está tendendo a mais infinito, o x está tendendo para cá, tá certo? Veja que a função de fato ela vai se aproximando do valor zero, então de fato o limite tende a zero. Bom, a observação que eu gostaria de fazer é sobre indeterminações e os erros comuns que as pessoas cometem ao calcular esse tipo de limites. A gente vai estudar melhor eles na nossa próxima aula, mas é só para vocês saberem que nem sempre as coisas dão certinho, ok? Então, ó, se eu olhar aqui para esse x ao quadrado vai um número muito grande, se eu elevar ao quadrado vai continuar sendo muito grande, vai ser mais infinito. Aqui eu vou ter x que vai para mais infinito, então eu tenho mais infinito aqui com esse mais infinito aqui, em cima vai ter mais infinito. E embaixo, o x também vai para mais infinito, então eu tenho mais infinito, divido aqui por mais infinito. Aí o que as pessoas fazem? Corta esse mais infinito com esse mais infinito e fala que isso é 1. E isso aqui está totalmente errado, tá certo? Então esse é um erro comum e a gente vai ver por que está errado na próxima aula. Outro erro comum é o seguinte, eu tenho mais infinito aqui, né? Porque mais infinito vezes mais infinito vai dar mais infinito. Isso é igual, então eu coloco mais infinito aqui que eu já vi que vai dar. Esse cara vai para mais infinito também, só que tem esse menos aqui, então vai ficar menos infinito. Mais infinito menos infinito vai dar zero. Esse também é outro erro comum. A gente descobre porque isso está errado na nossa próxima aula. Então essa foi a nossa aula de número 9. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.